Estamos Tudo felizes de bem? você estar aqui. Hoje a gente vai falar a respeito de algumas dúvidas que nós, pessoas leigas de direito, que não sabemos, literalmente não sabemos, e acontece muito de dar pânico muitas vezes, porque quando a gente fala, eu vou ter que ir atrás de um advogado, a gente já fala, e agora? Esse advogado, o que eu faço? Quanto que eu vou pagar? Primeira coisa que você pensa. E uma das coisas que a gente mais, assim, tem várias dúvidas, né, Kleber, que a gente tem a respeito, mas uma dúvida que já bate de frente é quando você vai até um advogado e o advogado fala assim, ó, você vai ter que assinar uma procuração para mim. Eu confesso para você, dá um frio na barriga, dá um medo que parece que você está passando a sua vida para o advogado e confiando nesse profissional já de cara tudo que é da sua vida. Se você já está indo atrás do advogado é porque de certa forma você já está um pouco frágil, você já está sofrendo alguma coisa, então é um momento muito difícil. O que você fala a respeito de procuração? Precisa assinar assim toda vez que vai para um advogado? Precisa passar por esse processo? O que que acontece, Samara? A procuração, ela é o instrumento hábil pelo qual o advogado pode te representar, pode postular em teu nome. Então, se você precisa fazer recorrer a um órgão administrativo, se você precisa para um processo judicial, é indispensável a procuração. Ela é o instrumento hábil da representação. Eu sempre digo o seguinte: primeira coisa que você tem que ter em mente, o teu advogado é alguém que você confia, certo? Então é confiança. Ah, eu tenho um problema jurídico, apareceu, eu fui intimado, ou tem uma situação, eu acho que eu vou precisar do advogado. A primeira coisa, procure um bom profissional, procure um profissional que alguém já te recomendou, certo? Um profissional que alguém já te recomendou, alguém que você conhece, já trabalha, alguém da sua confiança, que você sinta que você pode confiar. Você entra no escritório desse advogado, entra em contato com ele. Primeira, você tem alguns sintomas que você tem que levar em consideração para construir essa confiança. Se for muita promessa, tá ganho, já ganhou, isso aqui é fácil, é só um pedido. Toda vez que você ouvir isso, eu sei que as pessoas confiam em promessas. E quem faz mais promessas, ou a maior promessa, a promessa genérica, as pessoas se agarram nisso. Mas sempre tem em mente, processo judicial é demorado, então, se alguém chegar e falar, não, vai ser rapidinho, já já, desconfie. O processo judicial tem uma outra parte envolvida. Então, você chega lá, o profissional vai dizer, não, você já ganhou, é tudo seu e tal, mas não é bem assim. Nesse intervalo entre o que aconteceu com ele, vamos supor, um litígio entre duas pessoas, tem a tua versão, tem a versão da pessoa, e tem as provas que podem ser produzidas, o que deve ser produzido. Então, se você não conhece, cuidado, verifique, vai em um, vai em dois. Eu sempre digo, pegue alguém por referência. Quer dizer, aquela ou, né, se você não é um advogado extremamente conhecido, porque geralmente tem nas cidades, nas regiões, doutor fulano, doutora fulana, que tem lá uma credibilidade de longos anos, e você optar por um advogado jovem ou alguém que, se não um jovem, né, um profissional jovem, por assim dizer, vá por referência, por confiança. Se você confia nesse advogado, aí sim, você vai assinar a procuração, não vai ter problema nenhum. Exija um contrato de honorários especificando o que ele vai fazer, quais etapas que ele vai fazer, quanto isso vai te custar, se existe, quais os tipos de penalidade em caso de um rompimento de contrato pelas partes. Mas o principal de tudo é sempre confiança. Nesse caso, essa é sempre a orientação que eu dou se alguém me pergunta com relação à procuração. Porque realmente, de fato, você está, de certo modo, entregando a tua vida nas mãos de um profissional. Né? Você está entregando o poder dele transigir, enfim, dele negociar em teu nome, coisa. Então, isso tem que ser. Eu entendo perfeitamente o receio das pessoas. Sabe o que acontece também, Kleber? O que acontece quando a gente vai para o advogado? Muitas pessoas têm medo até de perguntar quanto que vai ficar o serviço.
fica com medo, agora eu vou perder tudo, não fica? Eu fico pensando assim, meu Deus do céu, agora eu vou colocar... Eu tive um problema de terreno, né, até que você, né, que fez esse meio de campo para mim, eu falo assim, meu Deus, agora eu vou perder tudo, porque a gente fica com medo de perguntar como que é o serviço, o que vai ser feito, fazendo com que aí você fica até com esse receio de dar continuidade, e fala assim, vou perder tudo. Qual que é a ideia? É chegar para o advogado, expor a verdade. Eu acredito que a gente tem que ser bem verdadeiro, né? Quando chega, porque às vezes a gente esconde as coisas, as pessoas tendem a não falar o problema de fato que está acontecendo, né? A gente sempre diz o seguinte, você tem que chegar, trazer tua verdade. Você traz a verdade, a tua verdade é aquilo que você entende. O advogado ele tem que fazer uma análise do teu problema. Ele vai extrair o valor a partir da análise do problema, entende? Da análise do problema, do tempo que vai levar para resolver esse problema, da complexidade. Então, isso é uma matemática bem complicada. Nem sempre você pagar o valor mais caro, ou aquele profissional que pediu um valor absurdo, isso não é certeza e garantia de que vai atingir aquilo que você quer. Até porque o advogado ele é um meio para que você atinja. Ele não é uma finalidade, não é uma atividade fim, ele é um meio. Sim. Então, a questão do valor, eu sempre procuro avaliar o processo, enfim, a demanda em si, o tempo que essa demanda pode demorar, o quanto de trabalho eu vou ter que dispor para fazer essa demanda e a complexidade dela, né, como um todo, mas sempre levando em consideração a capacidade do cliente, certo? A capacidade do cliente. Às vezes você tem que chegar em alguma condição, por exemplo, há processos em que você, o advogado, vai receber no êxito. Por exemplo, processos trabalhistas, via de regra, processos, alguns previdenciários, ele vai receber no êxito, alguns, mas outros processos, há uma questão de que há custos iniciais. Por exemplo, o advogado vai pegar um processo que pode se arrastar por 3, 4, 5 anos. Imagine se ele for esperar em todos esses para receber ao final, e inviabiliza o trabalho dele. Então, sempre tem custas iniciais e elas variam. Eu não tenho nem como te dizer o valor exato, porque isso tem uma variação muito grande, geralmente, baseado nisso, tempo e complexidade da causa, principalmente. Então vai depender e é bom esclarecer que isso faz parte do processo, né? Faz parte do processo, não tem jeito.